Opa, aqui é o Marcel e neste vídeo eu vou mostrar para vocês como é que faz para acessar os dados da Covid-19, fazer a leitura desses dados, processar esses dados e visualizar esses dados utilizando a linguagem R. Não é a primeira vez que eu gravo um vídeo, né? Eu gravo uma aula sobre esses dados. Na realidade, já gravei uma aula anteriormente onde eu mostro como é que faz um mapa dos casos de Covid-19 utilizando a linguagem R. Só que desde a última vez que eu gravei sobre esses dados foram atualizados. Na realidade, não só os dados são atualizados todo dia, mas foi também atualizado a estrutura desses dados. E aí, muitas pessoas estavam com uma certa dificuldade para fazer a leitura e a manipulação desses novos dados. Aí eu resolvi gravar essa aula completa que eu vou mostrar para vocês, vou desvendar a estrutura desses novos dados da Covid-19. Então, antes da gente começar a trabalhar aqui com a linguagem R, faz o seguinte: se inscreve no canal, caso você ainda não está inscrito, e também ativa o sininho. Por que, Marcelo, eu tenho que ativar o sininho? Porque só assim o YouTube vai te notificar toda vez que um conteúdo como esse for disponível aqui no meu canal do YouTube. Então faz isso, não se esquece, se inscreve e ativa o sininho para garantir que você vai receber todo esse conteúdo de qualidade. Bom, então vamos começar aqui. Então, para isso, eu vou aproximar aqui o editor de texto e aí a gente vai começar fazendo a leitura, né? Aliás, primeiro a gente vai baixar, eu vou mostrar para vocês onde é que esses dados estão, daí a gente vai baixar esses dados. Uma vez que a gente baixar esses dados, a gente tem que entender, vê só, isso aí serve para qualquer tipo de dados, não é só para os casos da Covid, não, é para qualquer tipo de dados. O primeiro ponto que você tem que fazer, a primeira coisa que você tem que fazer quando você tem acesso aos dados é você entender a estrutura dos dados. Em muitos casos, é necessário até mesmo ler a documentação dos dados quando existe a documentação. Então, essa coisa dos dados, da estrutura dos dados, é muito séria, porque se você não entende, né, como é que os dados estão estruturados, fica difícil de você fazer a leitura e fica difícil de você processar. Então, o primeiro passo, né, uma vez que a gente baixa esses dados, é a gente entender a estrutura desses dados. Então, a gente vai entender aqui juntos a estrutura desses dados. Depois a gente vai utilizar o nosso conhecimento da linguagem R para fazer a leitura correta desses dados. Então, como primeiro passo aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, vou abrir aqui a internet e vou mostrar para vocês onde é que estão esses dados. Bom, então, é nessa página aqui, ó, covid.saude.gov.br, que você vai encontrar os dados atualizados diariamente dos casos da Covid-19. Então, se você não quer digitar ou memorizar esse caminho aqui completo, você vai lá no Google e digita dados Covid. E aí, quando você digitar dados Covid, vai aparecer como primeiro resultado da pesquisa esses dados aqui, que são os dados fornecidos pelo governo brasileiro. Então, você vê aqui, ó, covid.saude.gov.br, que é justamente o site que eu estava, né, que eu mostrei para vocês anteriormente. Então está carregando aqui, veja que é justamente o mesmo site, eu vou fechar, porque eu já estou com essa janela carregada aqui, né? Vê só, pessoal, agora aqui, ó, nesse site tem aqui o resumo, né, dos casos que ocorreram, que vem ocorrendo ao longo dos dias no Brasil. E aqui tem essa opção aqui, ó, que é arquivo CSV. Se você clicar aqui, vai começar a fazer o download, e aí você vai fazer o download. Foi isso que eu fiz previamente. Eu baixei esses arquivos e aí eu vou mostrar para vocês qual é o conteúdo desse arquivo, quais são os dados que estão lá e como é que a gente vai fazer para ler esses dados corretamente utilizando a linguagem R. Então, vê só, deixa eu abrir aqui, né? Eu já abri previamente e agora eu vou mostrar para vocês esses dados, né? Eu vou mostrar a estrutura desses dados. Então, eu abri aqui no LibreOffice, você pode abrir no LibreOffice, pode abrir no Excel, fica aí ao seu critério. Observa aqui uma coisa. Observa que nós temos diversas colunas de dados e nós temos também aqui, ó, diversas linhas que contêm os valores para cada coluna dessa. Por quê? Cada coluna dessa representa uma variável. Então a gente já começa a entender aqui a estrutura dos nossos dados, tá? Então a gente sabe que cada coluna tem uma variável e cada linha tem os valores, certo? Certo, bem tranquilo então. Agora observa aqui essa coisa, ó. Nós temos uma coluna com o nome região. E aí, nessa coluna com o nome região, aqui, ó, logo nas primeiras linhas, nós temos Brasil, 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 Brasil. Então, tem vários Brasil aqui. Agora, qual é a diferença de uma linha dessa para outra? A diferença é que cada linha dessa corresponde a uma data. Observa aqui, ó, que nessa linha 2, que temos a região Brasil, nós temos a data, que é o dia 25/2 de 2020. Então, opa, você tem que começar a entender a estrutura dos seus dados.
Aí quando chega aqui embaixo, eu baixei bem rápido aqui para a linha 112, você observa que na coluna estados, onde estava em branco, agora começou a ter valores, né? Você consegue ver aqui que nós temos as siglas dos estados a partir da linha 113. Então você começa a entender uma coisa. Ah, quer dizer então que as primeiras linhas não têm informação sobre o estado. Não tem aqui informação sobre o estado. Então quer dizer que essas primeiras linhas correspondem aos dados para todo o Brasil? É isso mesmo, pessoal. Então, por isso que é interessante a gente, antes de tentar ler esses dados, primeiro você vai ter que entender. Então, aqui, ó, já de cara a gente consegue entender que as primeiras linhas, elas são reservadas para armazenar os dados referente a todo o país. Então, você consegue ver que aqui nós temos a data, nós temos a semana epidemiológica, nós temos a população brasileira, aqui, ó, quantidade de pessoas que vivem no Brasil. Nós temos o total de casos, aqui, ó, casos acumulados. Deixa eu só ampliar aqui, ó. Nós temos os casos acumulados, nós temos os novos casos. Então, você consegue ver que as colunas, elas são as mesmas. Agora, o que difere aqui são as linhas. Observa que, dependendo da linha, você está pegando os dados para uma determinada região. Por exemplo, aqui, ó, até a linha 112, eu estou pegando os dados que são os totais para todo o território brasileiro. Então, o dia que eu estou gravando, que é hoje, é o dia 16 de junho. Então, em 16 de junho, os dados mais atuais que eu consegui pegar lá no site é referente ao dia 14. Então, estamos no dia 16 e os últimos dados que foram liberados lá no site do governo é no dia 14. Então, claro que amanhã, quando você ver esse vídeo aqui, já vai estar em outra data, amanhã, depois de amanhã e assim sucessivamente, já vai estar em outra data, então não vai ser exatamente ali a 112, né? Então, isso aqui vai depender dos dados que vocês vão pegar daqui em diante. Mas a ideia é o seguinte, a ideia é que as primeiras linhas são reservadas para os dados que representam, na realidade, os casos para todo o território brasileiro. Aí observa uma coisa, olha aqui que essas primeiras linhas que correspondem às linhas para os casos de todo o território brasileiro, observa que na coluna Estado, olha só, observa que na coluna Estado não tem informação. Opa, isso é muito importante, essas colunas aqui, vocês vão ver que é muito importante. Outra coisa importante, observa aqui ó, no CODMUN, o que é esse CODMUN, Marcel? É o código do município. Observa que quando os dados são referentes para todo o território brasileiro, não tem, olha só, não tem informação do código do município. Outra informação importante, isso aqui, olha a dica. Não tem os códigos, não tem aqui os códigos para os municípios e também não tem os nomes dos municípios. Então, quando eu estiver pegando o território brasileiro, né, os dados para o território brasileiro, não terá colunas, não terá informações na coluna Estado, não terá informações na coluna municípios e não terá informações na coluna CODMUNI. Então, vejam como existem padrões para essas linhas. Então, os padrões são a estrutura dos dados que estão nas colunas, certo? Então, todo mundo entendeu que essas primeiras linhas correspondem aos dados para o território brasileiro como um todo e que nessas primeiras linhas não tem informação na coluna Estado, não tem informação na coluna Município e não tem informação na coluna CODMUNI, certo? Beleza, mas já entendi, tranquilo. Agora, observa uma coisa. Observa que depois aqui, ó, já a partir da linha 113, nós já temos aqui, ó, na coluna Estado, observa que nós já temos aqui as siglas dos estados. Opa, que legal. E o que isso quer dizer, Marcel? Quer dizer que daqui para frente, ó, nesse momento aqui, daqui para frente, até embaixo, esses dados estão separados por estado. Então, vejam, aqui nós não tínhamos os dados separados por estado. Agora nós já temos os dados separados por estado. Então, você vai ter o dado para cada estado e você vai ter também a data, né? Cada linha dessa vai ter uma data diferente. Então, opa, vai prestando atenção aí. Beleza, então, Marcel, quando você tem aqui ó, os dados separados por estado, quer dizer, se eu quiser plotar um mapa do estado, por exemplo, né, um mapa com os casos para cada estado brasileiro, aí vou pegar essas linhas aqui, onde eu tenho os dados divididos por espaço. É isso mesmo, Marcel? É isso, pessoal. Então, se você quer os dados para cada estado, você vai separar as linhas, onde você tem aqui na coluna estado, as siglas para os estados. Então, isso quer dizer que os dados vão estar separados por estado. Até quando, Marcel? Quer dizer que até embaixo esses dados vão estar separados por estado? Não, vai ter um ponto aí, vai ter um ponto que esses dados, além de estar separados por estados,
vão estar separados também por municípios. Aí vai depender de você. Você quer os dados separados por município? Você quer os dados separados por estado? Aí você vai escolher. Mas até agora, o mais importante é você prestar atenção nos padrões. Quais são os padrões? Primeiro passo, ó, observe que quando os dados estão sendo separados por estado, nós temos informações na coluna estado. Agora, observa que nós não temos valores na coluna município e nós não temos também valores na coluna CODMUN. Então, observe isso também. Quando os dados estão separados por estado, não tem informações na coluna município e não tem informações na coluna CODMUN. Então, certo? Simples assim. Beleza. Então, Marcel, quer dizer que até um certo ponto esses dados vão estar separados por estado, certo? Certo. Agora deixa eu mostrar outra coisa para vocês. Então aqui, ó, eu já baixei rapidamente, né, aqui a minha planilha, já coloquei as linhas mais abaixo. E aí vocês conseguem ver uma coisa interessante, que aqui na linha 3110, você observa que além da gente ter aqui as siglas na coluna estado, nós temos também aqui informações na coluna CODMUN. Então, observa que agora a estrutura dos meus dados já modificou. Então, você vai observar uma coisa. O que é que você está observando na realidade? Você está observando que, dependendo da linha, né, na linha que você está analisando os dados, a estrutura dos dados são modificadas. Então, você tem que prestar atenção nisso. Então, ó, quando chega aqui nessa linha, agora aparece aqui na coluna de dados informações referentes CODMUN. Certo? Tranquilo. Agora eu vou mostrar outra coisa também. Deixa eu baixar aqui mais devagarzinho, né? E aí vocês conseguem ver aqui embaixo que apareceu também informações na coluna município. Opa, Marcel. Então agora nós temos informações na coluna município, nós temos os nomes dos municípios. Então, Marcel, quer dizer que daqui para frente, olha só, daqui até lá embaixo, os dados estão separados por município, ou seja, os dados estão distribuídos para cada município? É isso mesmo, pessoal. Quando nós temos aqui informações na coluna município, ou seja, o nome dos municípios, nós temos informações também na coluna CODMUN, que corresponde aos códigos do município. Então, quer dizer que os seus dados daqui para frente, né, quando você tem as informações, deixa eu só fechar aqui. Então, quer dizer que os seus dados, né, daqui para frente, eles estão distribuídos para cada município. Então, pessoal, olha que interessante. A gente começou a entender a estrutura de organização desses dados. Então, esses dados estão organizados por linhas e dependendo se esses dados são separados por país, são separados por estado ou separados por município. Então, quem vai dizer se esses dados estão separados por estados, por município ou para todo o Brasil, vai ser justamente a estrutura dos dados. Por isso que nós estamos verificando aqui como é que funcionam essas estruturas dos dados, porque quando a gente for fazer a leitura e a filtragem dos dados, a coisa vai ficar bem mais fácil. Então aqui, ó, moral da história. Quando nós temos informações do município, informações do código do município, quer dizer que os dados estão distribuídos por município, certo? Certo. Agora, observa outra coisa aqui, ó, que eu passei e não expliquei, que é isso aqui. Temos umas certas linhas, ó, umas linhas aqui, em que nós temos o código do município, mas nós não temos o nome do município. Opa, nós temos o código do município, mas não temos o nome do município. Então eu dei uma analisada, dei uma pesquisada, uma googada aí, e aí esses primeiros códigos aqui, ele representam um código estadual, um código referente à Secretaria dos Estados, algo do tipo. Só que, além de eu pesquisar, eu já fiz análise, né, desses dados, já analisei previamente. E aí é o seguinte, aí se você quer realmente pegar os dados do município, você só tem que se preocupar ou só selecionar as linhas em que tiver o nome dos municípios. E tem que ter cuidado também com essa coluna aqui, ó, com essas linhas aqui, em que nós não temos a informação do município, ou seja, o nome do município, e nós temos aqui o código, tá? Esse código aqui é um código que representa um código estadual, que representa a Secretaria de Saúde do Estado. Foi algo do tipo que eu achei aí na internet. Então, mas só que essas linhas aqui, ó, essas linhas aqui que tem esse padrão, qual é o padrão? Sem nome aqui nos municípios e com o código, essas linhas, elas não serão utilizadas quando você quer utilizar os dados para os municípios. Então, você não deve considerar essas linhas, senão a sua contagem dos dados vai dar errada.
E outra coisa, quando você vai separar os dados por estado, também não considera essas linhas aqui, tá? Não considera essas linhas aqui, que elas não fazem parte da contagem para o estado. Marcelo, como é que você sabe disso? Como é que você sabe que isso aqui não faz parte da contagem? Porque eu já analisei previamente esses dados e se você considerar essas linhas aqui que eu marquei, o resultado vai dar diferente daquele resultado que é informado lá no site. Porque o resultado informado lá no site, ele não leva em consideração essas linhas aqui. Por isso que você não deve levar também quando você estiver fazendo a sua análise aí desses dados, certo? Então, beleza, deu aqui para entender essa estrutura geral desses dados. A gente tem que se preocupar com esses padrões e a gente tem que ter em mente o que a gente quer, se são os dados para todo o território, se são os dados separados por estados ou se são os dados separados por município. Uma vez que a gente tem isso em mente, basta a gente ver o padrão que acontece em cada situação, né? Em cada situação em que os dados são separados, entende o padrão, usa esse padrão lá na programação do R e aí você vai ler os seus dados tranquilamente, certo? Então, Marcel, legal, foi bom, entendi, bem legal esses dados. Agora vamos lá para o RStudio para a gente fazer a leitura, a filtragem e a visualização desses dados, certo? Vamos lá então. Bom, pessoal, então aqui no RStudio é onde a coisa vai acontecer na prática. Então, primeiramente, a gente vai ler aquele arquivo, aquela planilha que a gente estava analisando. Então, para isso, a gente vai precisar do pacote readxl. E nesse pacote readxl tem uma função chamada read_excel. E com essa função read_excel, a gente consegue ler o quê? Os dados do Excel. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai carregar o pacote readxl e depois a gente vai fazer a leitura do arquivo. Então, para carregar esse pacote, eu vou usar a função aqui, ó, library. E aqui na função library, eu vou especificar qual é o nome do pacote que eu quero carregar. Eu quero carregar o pacote readxl. Então, eu vou digitar aqui, ó, readxl. E aí, coloquei o readxl e só preciso agora executar. Agora eu vou executar. Executei e ao executar eu tenho acesso agora à função read_excel. Então, com a função read, deixa eu colocar aqui, ó, read_excel, a gente consegue fazer a leitura dos arquivos do Excel. Agora, nessa função é necessário a gente colocar ou o caminho completo para o meu arquivo, ou a gente coloca só o nome do arquivo, uma vez que a gente já definiu previamente o diretório de trabalho. Ou seja, o diretório onde está esse arquivo aqui que a gente vai ler. Então, eu vou definir o diretório de trabalho, ou nesse caso a gente pode chamar também de ambiente de trabalho, o diretório padrão, utilizando a função setwd. Então, eu vou colocar aqui, ó, setwd, e em seguida eu vou especificar o diretório padrão, ou o diretório de trabalho para esta aula aqui. Então, vou colocar aqui, ó, setwd, e aqui no setwd eu tenho que especificar o caminho, ou o diretório, que eu vou definir como diretório padrão. Então, eu vou definir aqui um diretório onde estão esses dados que eu vou ler. Então, vou colocar aqui o /home. Depois do /home, eu vou colocar Marcel. Então, deixa eu colocar assim, ó, Marcel. E aí, na pasta Marcel, tem uma pasta com o nome aulas. Então, deixa eu colocar aulas. E aí, na pasta aulas, tem uma pasta com o nome dados COVID. Então, deixa eu colocar assim, ó, dados_COVID. E aqui eu estou com o meu ambiente de trabalho, né, o diretório definido. E ao executar, eu defini aqui o meu ambiente de trabalho. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a partir de agora eu estou trabalhando nesse diretório aqui, ó, chamado dados_COVID. Inclusive, nesse diretório tem um arquivo que a gente vai ler aqui para fazer as nossas aplicações. A gente vai ler os arquivos, a gente vai processar, vai ler o arquivo, que só é um arquivo, claro. A gente vai ler o arquivo, vai processar os dados e visualizar esses dados. A gente vai entender, né, na realidade, como é que faz para ler esses arquivos ou esse arquivo de forma correta e trabalhar com esses dados do COVID. Vou mostrar um negócio interessante aqui para vocês. Eu vou usar aqui a função list.files, que é para mostrar para vocês o conteúdo desse diretório. Então, aqui, ó, mostrei aqui, ó, list.files, aí eu executei e aí mostra o conteúdo do diretório. Então, veja que no diretório tem justamente o quê? O arquivo que a gente vai ler. Então, para fazer a leitura desse arquivo, eu tenho que especificar aqui, ó, na função read_excel, o arquivo que eu vou ler, que é justamente esse arquivo aqui. Então, coloquei aqui o arquivo, que esse arquivo, esse nome aqui, ele é padrão lá, quando você baixa os arquivos lá do site do governo, ele vem com esse nome aqui. Beleza? Tudo bem até aí? Tranquilo. Agora, vejam só, se eu executar aqui a função read_excel dessa forma que está aqui, vai fazer a leitura, só que não é a forma adequada para fazer a leitura desse arquivo aqui em específico. Por que, Marcelo, não é a forma adequada para ler esse arquivo em específico? Porque, vê só,
Esse arquivo aqui, ele tem diversas colunas, como eu mostrei para vocês anteriormente, né? Tinha diversas colunas lá, aliás, tem diversas colunas lá. Cada coluna corresponde a uma variável, onde tem diversos valores. Agora, olha uma coisa interessante. Nessas colunas de dados, essas colunas de dados carregam informações que podem ser informações de texto, podem ser informações numéricas ou podem ser informações do tipo data. E aí, quando você lê da forma que está aqui, sem especificar nenhum outro argumento, vai ocorrer a leitura, só que quando a função for ler dessa forma, ela vai tentar deduzir qual é o tipo de dado que tem em cada coluna daquela. Olha que interessante. Da forma que está aqui, essa função vai deduzir qual é o tipo de informação que tem em cada coluna daquele arquivo, ou seja, desse arquivo aqui que a gente acabou de definir. Então, a grande pergunta é, e essa função, ela consegue deduzir corretamente qual é o tipo de dados? Na maioria dos casos, sim. A função read_excel, ela consegue deduzir qual é o tipo de dados que tem em cada coluna do arquivo de Excel. Só que para esses casos aqui da Covid-19, essa função não consegue deduzir corretamente qual é o tipo de informação que tem ali. Então, se ela não consegue deduzir corretamente, o que é que você tem que fazer? Você tem que definir qual é o tipo de informação que tem em cada coluna de dados daquela. Então, você vai ter que definir isso. Marcelo, como é que eu faço então para definir qual é o tipo de informação que tem em cada coluna daquela? Você vai usar o argumento chamado call_types. Então, veja só, vou escrever aqui para vocês esse argumento e vou explicar como é que funciona. Então, deixa eu colocar a vírgula e em seguida, depois da vírgula, eu coloco o quê? O argumento, os outros argumentos, né? Então, vou colocar aqui, ó, deixa eu colocar certo, call_types. Então, veja só, o nome do argumento é call_types. Call significa, ou são as primeiras letras da palavra columns, que significa colunas, e type significa tipos. Então, aqui eu estou especificando o quê? Os tipos das colunas, ou seja, os tipos de dados contido em cada coluna daquela. Então, é isso que eu estou estabelecendo aqui. Então, aqui eu posso estabelecer uma informação apenas ou um conjunto de informações. Por exemplo, ó, se eu coloco assim, ó, entre aspas, a palavra text, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que todas as colunas de dados que serão lidas serão consideradas como informações de texto. Olha como é fácil, né, usar. Então, se eu quiser considerar que todas as colunas de dados sejam texto, aí eu coloco aqui text, bem simples assim. Agora, se eu quiser considerar que todas as colunas de dados elas sejam arquivo ou informações do tipo números, aí eu coloco aqui numeric, tá? Então, por exemplo, se eu quiser que todos sejam informações numéricas, eu coloco aqui, ó, numeric, e aí colocando numeric, a função vai entender que todas aquelas informações, aquelas colunas de dados, todas elas carregam informações numéricas. Então, vocês entenderam aí como é que funciona esse argumento call.type, certo? Então, agora a grande pergunta é, assim eu estabeleço o tipo de informação para todas as colunas. Mas se eu quiser estabelecer para uma coluna específica um tipo de informação, por exemplo, se eu quiser estabelecer para a coluna 1, que é uma informação de texto, a coluna 2 é uma informação numérica, a coluna 3 é uma informação de data, eu posso fazer isso também. Só que ao invés de eu colocar apenas uma informação aqui, eu vou colocar um vetor contendo todas as informações, todos os tipos de dados para cada coluna daquela. Então, é assim que você consegue fazer também. Então, eu já testei diversas vezes esses dados aqui, e o interessante, que dá muito certo, se você não fizer isso, possivelmente você vai encontrar algum aviso dizendo que não está coerente a coisa. Então, o que dá certo é você estabelecer para cada coluna daquela qual o tipo de dados. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que você consegue estabelecer para cada coluna daquela qual é o tipo de dados. Vamos voltar lá para a nossa planilha para a gente ver aí, começar a deduzir como é que a gente vai estabelecer e quais são os tipos de dados que a gente vai informar aqui na função read_excel. Então, deixa eu só voltar aqui para a nossa planilha para a gente ver melhor isso. Então, aqui na nossa planilha, a gente pode ver o seguinte, observa, né, como eu estava falando, e a gente já observou também anteriormente, que aqui nós temos diversas colunas de dados. Olha só quantas colunas de dados nós temos. Então, vê só, a melhor forma que você pode fazer isso aqui é da forma que eu vou te mostrar, tá? Você pode considerar essas primeiras colunas aqui, ó, vê só, vou selecionar aqui, essas primeiras colunas você pode considerar como informação de texto,
Deixa eu selecionar legal. Então, você pode considerar essas primeiras colunas como informação de texto. Então, vê só, quantas colunas são? São 7. Vejam, até a última coluna, antes da coluna data, nós temos aqui, ó, 7 colunas. Então, são 7 colunas até a informação data, que a gente vai considerar como texto. Então, vejam só, 7 colunas. Depois dessas 7 colunas, nós temos essa informação aqui, ou seja, essa coluna correspondente à data, que é a coluna H. Então, essa coluna aqui ela tem que ser como data. O tipo de informação aqui são informações de data. Então, a gente tem que especificar lá que essa coluna é uma coluna que contém valores referentes às datas. Certo, certo. Aí o seguinte, para ficar mais fácil o processo de leitura, é interessante vocês considerarem, depois da coluna data, tudo isso aqui como texto, ó, tudo isso aqui como texto. Deixa eu selecionar e aí eu vou contar quantas colunas são. Então, vejam só, são 8 colunas depois da coluna data. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter 7 colunas de texto, depois vem uma coluna de data, depois mais 8 colunas de texto. Então, fazendo dessa forma, essa função read_excel, ela vai ler corretamente os seus dados. Beleza? Então vamos lá para o RStudio para a gente fazer isso na prática. Então, pessoal, aqui no RStudio a gente vai ter que montar o vetor contendo as informações referente ao tipo de dados para cada coluna daquela. Então, como eu mostrei anteriormente, a gente vai ter as 7 primeiras colunas como informação de texto. Aí a gente vai ter uma coluna como informação de data, depois as 8 últimas colunas com informação de texto também. Então veja só, a gente vai criar um vetor, onde nesse vetor vão ter 7 vezes a palavra text, depois vai ter a palavra date, que é para especificar que é uma informação de data, depois 8 vezes a palavra text. Então vejam só o que é que a gente vai fazer para informar aqui no argumento callTypes. Certo? Como é que a gente faz isso, Marcel? A gente vai fazer isso utilizando a função wrap. Por que wrap, Marcel? Wrap é a função utilizada para repetir informações. Então vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Então a gente vai ter uma sequência assim, texto, data, texto, certo? Por quê? Porque vão ser 7 colunas de texto, uma coluna de data, depois 8 colunas de texto. Então vai ser texto, data, texto. Então vamos chamar aqui essa coluna, esse vetor que a gente vai utilizar como call tipos, ou seja, os tipos das colunas. Então vou colocar aqui, vou atribuir a informação à variável, certo? Então vou colocar aqui a variável call.tipos e aqui no call tipos a gente vai criar o vetor com as informações dos tipos de dados contidos em cada coluna e essa informação vai estar atribuída a essa variável call tipos. Certo? Beleza. Então, eu falei para vocês que a gente vai usar aqui, ó, a função wrap. Essa função wrap serve para repetir informações. Então, a gente vai repetir as informações. Eu vou mostrar como é que a gente consegue repetir essas informações de uma forma muito prática. Bom, primeiro a gente vai ter que especificar quais são as informações que nós vamos repetir. Então, nós vamos colocar essas informações dentro de um vetor. Então, para a gente criar esse vetor, nós vamos utilizar a função C, que é a função concatenate, que ela serve para juntar informações. A gente vai colocar a informação lá, texto, vírgula, date, vírgula, text. E aí vai juntar essas informações e o resultado disso é um vetor. Então, como eu falei, vamos usar a função C, que é a função concatenate. E aqui vamos colocar text. Por que text, Marcel? Porque as nossas primeiras colunas serão informações de texto. Coloquei aqui text, vou colocar vírgula, depois da vírgula vou colocar o que? Date. Por que, Marcel, date? Porque depois dessas informações de texto vai vir uma coluna com a informação de data, por isso que eu coloco aqui date. Beleza. Aí depois de colocar date, eu coloco o que de novo? Coloco text. Marcel, por que text mesmo? Porque depois da coluna com os dados, com as datas, vai vir outras colunas com texto. Então, vou colocar aqui text, certo? Beleza, tudo bem, Marcel. Você já colocou aqui todas as informações, todos os tipos de dados que nós vamos utilizar. Agora, nós precisamos repetir. Repetir, por que repetir? Porque nós devemos ter 6 vezes, na realidade, 7 vezes a palavra text, depois uma vez a palavra date, depois 8 vezes a palavra text de novo. Por quê? Porque só assim a gente vai conseguir colocar um tipo de dado para cada coluna daquela do nosso arquivo, certo, pessoal? Bem fácil isso aqui, tranquilo. Bom, Marcel, como é que a gente faz para repetir? Então, para repetir isso aqui, a gente vai colocar outro argumento aqui na função wrap, que esse argumento chama-se times. Então, deixa eu colocar aqui, ó, times. Marcel, o que significa times nesse sentido? Times significa vezes. Quantas vezes serão repetidas essas palavras aqui que estão dentro do meu vetor? Então, eu vou especificar aqui, ó, quantas vezes será repetido esse elemento do vetor.
quantas vezes será repetido esse elemento do vetor e quantas vezes, olha só, quantas vezes será repetido também esse texto aqui. Então, para isso, eu vou estabelecer aqui no argumento types quantas vezes cada uma dessas informações serão repetidas. Então, vê só, como eu tenho aqui um vetor com 3 informações, não é isso? Ó, com 3 informações, 1, 2, 3. Então, eu vou criar aqui também um vetor com 3 informações. Quais são as informações que vai ter nesse vetor, Marcelo? As informações vão ser o número de repetições de cada elemento desse aqui. Por exemplo, eu quero que esse primeiro elemento ele se repita 7 vezes. Então, eu vou colocar aqui ó, dentro do meu vetor o que, Marcelo? Vai colocar 7. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que esse primeiro elemento aqui ó, vai se repetir 7 vezes. Bem simples assim, pessoal. Agora, o segundo elemento, ele vai se repetir quantas vezes? Quantas colunas nós temos com data? Ah, nós só temos uma coluna, né? Só temos uma coluna. Então, esse date aqui só vai se repetir uma vez. Por isso que eu vou colocar aqui 1. Beleza? Na realidade, não vai se repetir uma vez. Só vai ocorrer uma vez. Né? Porque aqui diz times. Quantas vezes? Uma vez apenas. Então, depois disso, vem 8 colunas. 8 colunas que a gente vai considerar que essas 8 colunas em seguida, elas são colunas com informações de texto. Então, a gente vai colocar o que aqui? 8. Beleza? Tranquilo? Então, com isso, eu estou criando um vetor, onde nesse vetor vai estar 7 vezes a palavra texto repetida, aliás, text. Depois vai ter a palavra date. Depois vai ter 8 vezes a palavra text, certo? Tranquilo até aí? Tranquilo. Agora o que a gente faz? A gente executa. Então eu vou executar aqui, ó, executei, e ao executar foi criado então o meu vetor com as informações, e essas informações estão atribuídas à minha variável call.types. Agora eu vou mostrar para vocês o conteúdo aqui ó, da minha variável. O que é que nós temos no conteúdo? Olha só, nós temos as informações que nós vamos utilizar para especificar o tipo de cada dado, o tipo de cada coluna naquele nosso arquivo lá. Então, veja só, a primeira coluna ela vai ter dados do tipo texto, a segunda do tipo texto, e a terceira do tipo texto, e assim sucessivamente até a coluna de número 8. Porque na coluna de número 8 vai ter informações de data, por isso que está aqui, ó, date. Em seguida, a gente vai considerar que o resto vai ser informação de texto. Ou seja, o que é que a gente fez aqui, pessoal? A gente criou um vetor, onde nesse vetor vão ter as informações referentes ao tipo de dado de cada coluna daquela que a gente vai ler. De cada coluna que tem naquele arquivo, que é o arquivo que contém os dados da Covid, certo? Tranquilo? Bem fácil. Beleza, Marcel? Achei bem interessante, bem legal. Você mostrou aqui, ó, como é que faz para criar vetor. Agora vamos colocar essa informação aqui, ó, no call_types, vamos colocar aqui, ó. Então, ao invés de eu estabelecer aqui apenas um tipo de dados, que esse tipo de dados seria utilizado para todas as colunas, nós vamos estabelecer qual o tipo de dados em cada coluna daquela. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai usar aqui o call.tipos no lugar do numeric aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, call.tipos, e aqui agora a gente pode fazer a leitura do nosso arquivo de forma correta. Beleza? Então, tranquilo. Agora eu vou atribuir essa informação, quando a gente lê esses dados, vou atribuir o resultado dessa leitura a uma variável chamada dados.covid, certo, pessoal? Para quê? Para representar os nossos dados do Covid. Então, com isso, ó, quando eu fizer a leitura, essa informação vai ser atribuída à variável dados.covid. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui abaixo só para ficar mais organizado. Tudo certo? Tranquilo? Agora eu vou executar. Eu executei e vamos esperar a leitura do arquivo ser feita de forma correta. Bom, feita a leitura do arquivo, ó, agora eu vou mostrar para vocês o conteúdo. Deixa eu clicar aqui. Eu vou clicar aqui na informação, nos nossos dados, que é dado Covid. Eu falei dados Covid, então eu vou consertar aqui. Ó. Vai ser dados.covid. Consertei, dados.covid. Vamos esperar um pouco mais. Bom, tudo bem. Agora a informação está em dados.covid. Eu vou clicar aqui em dados.covid. Opa, olha só, realmente leu de forma correta, né? Leu de forma correta aqui os nossos dados. Vejam só, nós temos aqui os dados lidos conforme a gente observou lá na nossa planilha, ou seja, na primeira coluna nós temos a região, na segunda coluna o estado, depois o município, o código do estado e assim sucessivamente. Agora, observa uma coisa importante e essencial para a gente daqui para frente. O que é, Marcelo? O que é tão importante aí? Vejam só, vejam que lá na planilha, nas primeiras linhas, não tinha informação na variável estado e não tem informação também na variável código. Então vejam só que esse código representa o código do município. Então vejam que quando não tem informação, o R estabelece essas linhas que não tem informação, um valor, que esse valor é NA. NA significa not available, ou seja, traduzindo aí,
do inglês para o português, significa não disponível. Então, o R, ele nomeia por padrão os dados não disponíveis com essa informação aqui, ó, NA. Então, quando você vê um NA aí, você vai entender que são dados não disponíveis, ou seja, dados que estão faltando. Beleza? Então, tudo bem, Marcelo. A gente já fez o primeiro passo, que foi a leitura do arquivo de forma correta, leu tranquilo, ó, não apresentou nenhum erro e não apresentou nenhum aviso. Agora, só lembrando que quando a gente fez essa leitura, nós consideramos que essas informações aqui, ó, são informações de texto, mas nós sabemos que aqui contém números. São informações numéricas. Então, à medida que a gente vai usando isso aqui, que a gente for usar daqui para frente, essas colunas de dados, a gente tem que converter ela para numérico utilizando a função as.numeric. É bem simples o processo. Bom, fizemos aqui a leitura correta, agora vamos fazer o seguinte, a gente vai começar a filtrar os nossos dados. Como assim, Marcelo, filtrar os nossos dados? Bom, se você quer trabalhar com os dados da COVID dividido para cada estado, ou seja, separado por estado, então a gente vai filtrar os dados para pegar aquelas linhas, lembra daquelas linhas lá que correspondiam os dados para os estados? Então a gente vai conseguir selecionar apenas aquelas linhas lá. E se a gente quer trabalhar com os dados do município, aí a gente vai selecionar também quais são as linhas em que os dados estão divididos por município. Então o negócio é bem simples, por isso que a gente primeiramente deu aquela analisada, né? Analisada nos dados para a gente começar a entender os dados e depois fica mais fácil para a gente processar esses dados, bem simples assim. Agora vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos começar com o primeiro caso. A gente vai pegar esses dados, que são os dados completos, e a gente vai separar apenas os dados da COVID-19 que estão separados por estado. Então esse é o primeiro passo, pegar os dados que estão separados por estado e em seguida pegar os dados que estão separados por município. Bom, então para a gente separar esses dados por estados, basicamente a gente vai selecionar aquelas linhas em que os dados estão separados por estados, bem simples assim. Agora, vê só, para a gente fazer isso, a gente vai precisar carregar o pacote de Playa, mas por que, Marcelo, vai precisar carregar esse pacote de Playa? Porque no pacote de Playa tem funções onde você consegue fazer seleção de linhas de uma forma muito prática. Você consegue manipular linhas e colunas de dados de uma forma muito prática. Por isso que a gente sempre está usando o pacote de Playa. Então, para usar o pacote de Playa, você vai ter que carregar esse pacote. E como a gente já sabe, para carregar pacote, a gente utiliza a função library. Então, vou colocar aqui, ó, library, e em seguida eu vou colocar deploy. Por que, Marcelo, deploy? Porque a gente quer carregar o pacote deploy. Beleza? Já coloquei aqui, já executei, então agora a gente tem acesso às funções do pacote deploy. Então, vocês vão ver que é muito fácil e basicamente a gente faz quase tudo assim usando 3 funções do pacote deploy, que são as funções filter, a função mutate e a função select. Então, com essas funções, a gente faz muita, mas muita manipulação de dados. Então, a princípio aqui a gente vai usar a função filter. Então, coloquei aqui a função filter. Agora, vê só, essas funções, ou o nome dessas funções do deploy, esses nomes muitas vezes são nomes que são idênticos a nomes de funções de outros pacotes. Então, veja só, às vezes você carrega outros pacotes que têm nomes similares, aliás, similares não, nomes iguais aos nomes de algumas funções aqui do pacote deploy. O que é que acontece quando você tem esses nomes iguais? Acontece que pode dar erro devido a conflito de nomenclatura de informações ou de funções. Então, por exemplo, eu já percebi isso quando você carrega o pacote raster. Então, quando você carrega o pacote raster, existem algumas funções no raster que são idênticas, né? É o mesmo nome de algumas funções do pacote deploy. Então, quando você observar algum conflito de informação, porque você carregou pacotes que contêm nomes idênticos, você tem que especificar que a sua função ela vem do pacote tal. Por exemplo, se essa função filter eu quero que ela venha do pacote deploy, eu tenho que especificar que ela realmente vem do pacote deploy. Então, se em algum momento vocês estiverem aí utilizando algumas funções do pacote deploy e apresentar algum conflito de informações, aí você vai ter que deixar explícito que essa função vem do pacote deploy. Mas só, como é que faz isso? Você faz da seguinte forma, olha só, essa função não é do pacote deploy, é do pacote deploy. Aí você vai ter que colocar aqui, ó, deployer, para você especificar que essa função é do pacote deploy. Você coloca deployer, em seguida você coloca 2 pontos, 2 pontos. Então, com isso, eu estou garantindo, olha só, estou garantindo que essa função ela realmente é a função do pacote deploy. Certo? É uma dica, olha a dica, hein? Dica muito bacana. Aí, beleza. Agora, como aqui eu já sei que não vai dar conflito, porque eu não estou carregando nenhum outro pacote
que tem a mesma função, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar essa informação. Mas se porventura você estiver carregando pacotes que contenham o mesmo nome, aí você deixa as coisas bem especificadas. Como é que funciona essa função filter, Marcel? Me explica aí que você está dizendo que vai usar a função filter, que é para selecionar as linhas que você deseja dentro de um conjunto de dados. É isso mesmo. Eu vou selecionar as linhas que me interessam dentro de um conjunto de dados que contém diversas outras linhas. Agora, eu vou selecionar essas linhas com base em um padrão. Eu vou ter que selecionar com base em um padrão. Por isso, olha só, por isso que a gente previamente analisou o arquivo, né, o arquivo que contém os dados da COVID, analisou todo o arquivo para identificar os padrões, porque esses padrões serão utilizados para a gente selecionar as linhas que a gente deseja trabalhar. Então, quem lembra lá dos padrões? Por exemplo, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu clicar aqui e mostrar o resultado. Vejam só, a gente observou uma coisa, a gente observou que os dados do estado, ou seja, os dados divididos por estado, eles têm uma característica em comum. Qual é a característica? A informação estado vai ter que ter aqui a sigla do estado. Deixa eu mostrar aqui embaixo. Então, veja só. A partir de agora, ó, a partir dessa linha, nós temos os dados separados por estado. Então, quando a gente tem os dados separados por estados, nós temos essa característica. Qual é? Primeiro, vai ter a informação aqui, ou seja, a sigla do estado na coluna estado. Então, quando tiver a sigla, os dados estão separados por estado. Vê só, então tem a sigla aqui. Então, a partir dessa linha, os dados estão separados por estado. E outra coisa interessante para a gente separar os dados que estão separados por estado daqueles que estão separados por município é o seguinte, é que na coluna municípios tem que ter a informação NA, ou seja, não tem que ter informações ou o nome do município aqui. Aqui, ó, por exemplo, nessa linha, nós temos a sigla do estado, temos sim, olha só a sigla do estado. Nós temos o nome do município? Não, nós não temos. Nós não temos o nome do município. Nós temos NA, que significa os dados que estão faltando. Então, aqui o nome do município está faltando. E você olha também o código do município. Está faltando? Está faltando. Opa, olha só o padrão. Então, quando tiver aqui a sigla do estado e quando tiver a informação NA no município e a informação NA no código do município, significa dizer que eu estou pegando os dados ou pegando as linhas onde os dados estão separados por estado. Opa, então a gente identificou o padrão. Qual é o padrão? Tem que ter informação aqui na variável estado, tem que ter. E aqui, ó, na variável município e na variável código tem que ter a informação NA. Então, quando isso daqui acontecer, eu estarei pegando os meus dados que estão sendo separados por estado. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai selecionar as linhas com base nessas condições. Então, a gente vai colocar essas condições lá dentro da função filter. Vamos lá fazer isso na prática. Então, vê só, como é que funciona então essa função filter? Olha só, pessoal, essa função filter, ela vai selecionar ou filtrar linhas com base em condições. Então, primeiramente, a gente informa quais são os dados que a gente vai filtrar. Em seguida, a gente forma as condições, tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro informar aqui os dados que nós vamos filtrar. Nós vamos filtrar aqui esses dados chamados dados.covid, não é isso? É isso. Então, vamos digitar o que aqui, ó? Vamos digitar dados.covid. Então, coloquei aqui, ó, dados.covid. Bom, uma vez que a gente estabelece o argumento, que a gente sabe que o primeiro argumento aqui nessa função vão ser os dados que a gente deseja filtrar, a gente vai estabelecer o segundo argumento. E lá no segundo argumento vão vir as condições. Então, a gente vai colocar as condições no segundo argumento. Então, a gente vai colocar essas condições, mas antes da gente colocar essas condições, deixa eu explicar aqui para vocês uma função muito interessante chamada is.na. Então, deixa eu colocar aqui, ó, is.na ou is.na. Certo? O que é que diz essa função? Ela vai verificar se aquela informação ela é uma informação do tipo NA ou não. Como assim? Se você colocar aqui uma informação qualquer, eu vou colocar assim, ó, vou colocar qualquer informação aqui, coloquei. Então, essa função vai verificar se essa informação aqui é NA. Pessoal, essa informação aqui é uma informação do tipo NA, ou seja, é o not available? Não, não é. É o quê? É um monte de caractere. L, D, L, J, F. Isso aqui é um NA? Não. É o quê? L, D, L, J, F. Então, se não é, o resultado disso aqui vai ser false. Então, como resultado dessa função is.na, pode ser false ou pode ser true. O que seria false? False significa falso, é informação lógica. E true significa verdadeiro. Então, como isso aqui não é informação do tipo NA, o que é que vai acontecer? Você vai encontrar false. Oh, olha só que interessante essa função. Então, dá para verificar, né, com essa função
quais são as colunas, ou nesse caso, quais são as linhas que contêm informação do tipo NA. Isso é útil? Bastante, bastante, pessoal. Bom, então deixa eu testar agora com a informação do tipo NA, né? Então deixa eu colocar aqui, ó, NA, e ao colocar NA, deixa eu tirar aqui as aspas. Então, eu coloquei NA, e ao colocar NA, o que é que nós temos? True. Opa, olha só. Então, quer dizer o que essa função? Quer dizer que quando você informa aqui NA, ele retorna true. E quando você informa qualquer coisa que não seja NA, ele retorna false. Olha que interessante, olha que interessante, olha que legal. Então, vê só. Então, nós temos nos nossos dados algumas linhas que têm informação NA. E essas linhas que têm informação NA, ela é muito importante para a gente selecionar os nossos dados da forma que nós desejamos. Então, nós lembramos de uma coisa. Nós lembramos que nos dados que estão divididos por estado, nesses dados que são divididos por estado, tanto a coluna com o nome CODMUN, que representa o código dos municípios, como a coluna com o nome município, a coluna município, elas contêm informações do tipo NA. Então, quando a gente quer pegar esses dados que estão separados por estado, nas linhas vão ter NA tanto na coluna município como na coluna CODMUN. Então, é isso que a gente vai especificar aqui e utilizar como condição para selecionar os nossos dados para cada estado. Então, vamos fazer isso. Então, vou colocar aqui vírgula, e em seguida, depois da vírgula, eu vou colocar assim, ó, is.na, e aqui eu vou estabelecer a coluna. Qual é a coluna que nós temos? Nós temos a coluna município, nós temos a coluna CODMUN. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Deixa eu fazer assim, eu vou colocar head, por que head, Marcel? Para mostrar a parte superior dos dados. Então, vou colocar aqui, ó, dados.covid, e aí vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Então, vê só, observa aqui. Quando os dados estão divididos por estados, né, ou separados por estados, na coluna município você vai encontrar NA, e na coluna CODMUN você vai encontrar NA também. Então, você tem que selecionar as linhas em que na coluna município é encontrado NA e as linhas em que na coluna CODMUN é encontrado NA também. Olha que interessante, olha que sensacional isso aqui. Então, como é que eu sei, né, Marcel? Como é que eu sei que naquela linha lá tem informação NA? Ah, eu uso aqui a função isNA. Se tiver NA, o que é que vai acontecer? Vai retornar true. Se não tiver, vai retornar false. Então, eu vou colocar aqui, ó, justamente a coluna que eu quero testar. Eu quero testar, a princípio, a coluna município. Então, por isso que eu vou digitar aqui, ó, município, que é justamente o nome da coluna que eu vou verificar se tem ou não a informação do NA. Bom, então, com isso, o que é que vai acontecer? A função isNA vai ser aplicada a todas as linhas. Então, naquelas linhas em que tiver a informação NA, o resultado vai ser true. Nas linhas em que não tiver a informação NA, o resultado vai ser false. Então, quando isso aqui é aplicado dessa forma, a função NA é aplicada dessa forma, o resultado disso aqui vai ser uma coluna de dados com informações que podem ser true ou podem ser false. True quando é observado a informação NA, false quando a informação NA não é observada. Então, vê só, eu vou ter uma coluna de dados com diversas linhas que vai ter informação true ou false. E aí, quando a função filter pegar essa coluna com a informação de true ou false, a função filter vai ficar apenas com as linhas que têm a informação true. Opa, então é assim que ocorre a filtragem dos dados. Então, com isso, eu estou filtrando ou selecionando apenas as linhas dentro da coluna de dados chamada município, as linhas que têm a informação true, que são as linhas que contêm a informação NA. Então, estou selecionando as linhas que contêm NA. Por que, Marcel? Ah, porque eu quero pegar os dados que estão divididos por estados. E os dados que estão divididos por estados, nas linhas dos dados que estão divididos por estados, nós temos NA na coluna município. Então, é por isso que a gente está fazendo isso. Bom, essa é a primeira condição. Qual é a segunda condição? A segunda condição é que na coluna CODMUN também a gente vai olhar ou vai pegar as linhas nessa coluna que contém informação NA. Então, para a gente filtrar realmente os dados que estão divididos por estado, tanto na coluna município como na coluna CODMUN, tem que ter a informação NA. Então, a gente só vai filtrar se na coluna CODMUN for NA e na coluna município for NA. Então vejam que eu estou utilizando aí um operador lógico I. Então eu tenho que colocar esse operador lógico aqui na minha filtragem dos dados. Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Então a primeira condição é essa aqui, ó, que eu já estabeleci. Tem que ser NA nas linhas da coluna município. E, vejam só, e a gente representa o I com o E comercial
E na coluna CODIMUN também tem que ser NA. Por isso que eu vou colocar o quê? Vou colocar is.na e em seguida eu vou especificar o nome da coluna que eu quero verificar quais são as linhas que têm informação NA. E o nome da coluna é CODIMUN. Então vou colocar aqui, ó, CODIMUN, que é a coluna referente ao código do município. Marcel, entendi, mas dá um resumão aí para ficar melhor o entendimento? Beleza, pessoal. Vou fazer um resumão aqui. Vê só. Aqui eu estou verificando o seguinte, quais são as linhas que têm informação NA? Aí eu estou ficando apenas com as linhas que têm a informação NA, isso na coluna município. Aí, observa também quais são as linhas que têm NA na coluna CODIMUN. Por que CODIMUN? É a coluna do código do município. Então, com isso, ó, eu vou filtrar os dados em que na coluna município eu vou encontrar informação NA e também na coluna CODIMUN eu vou encontrar informação NA. Então, essa condição é a condição que nós temos para selecionar os dados que estão divididos por estado. Então, é assim que a gente seleciona os dados que estão divididos por estado, nesse conjunto de dados aqui que a gente leu, que são os dados da Covid-19. Certo? Então, vou mostrar aqui para vocês, depois vou fazer outra melhor ainda aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês, depois eu vou mostrar outra coisa mais interessante. Bom, então eu vou executar aqui, ó, e ao executar vocês vão ver que eu filtrei as linhas que contêm essas informações divididas por estado. Mas tem outra coisa interessante aqui que eu vou mostrar para vocês também. Calma aí. Só que antes de mostrar essa coisa interessante, deixa eu atribuir isso aqui a uma variável, tá? Vou chamar assim, vou chamar de Covid estados. Por que, Marcelo, Covid estados? Que é para representar os dados da Covid que estão separados por estado. Então, coloquei aqui, ó, estado, vou colocar estados, tá? Coloquei aqui estados. E aí eu vou rodar de novo e então essa filtragem de dados vai ficar atribuída a essa variável, não é isso? É isso. Então, deixa eu só rodar aqui, aliás, executar. Executei. Deixa eu apagar isso aqui que só foi a título de exemplo, tá? Então, observa aqui, agora os dados que foram filtrados, eles estão estão armazenados nessa variável aqui chamada covid.status. Então, eu vou clicar aqui em covid.status e vou mostrar para vocês. Aí, vê só, olha que interessante. Aí, justamente aqui eu peguei duas coisas, é a coisa interessante que eu vou mostrar. Eu peguei duas coisas. Eu peguei tanto os dados que estão para todo o Brasil, olha só, por isso que o nome da região aqui está Brasil. E aí eu vou baixar. E aí vocês vão ver que logo abaixo, eu estou pegando agora os dados. Deixa eu mostrar aqui certinho. Deixa eu baixar. Baixei, pronto. Então agora vocês observam que aqui eu estou pegando os dados que estão separados por estado. Observa aqui, ó. Vejam que aqui tem o nome estado e depois tem o código do estado e não tem informação do nome do município, porque eu selecionei apenas o NA, ou seja, o NA. E também não tem a informação do código do município. Opa, Marcel, você pegou aí realmente os dados que estão divididos por estado. Mas, claro, você pegou uma coisa adicional também, que são aqui as linhas que correspondem aos dados para todo o país. A gente vai colocar mais uma condição lá e a gente consegue filtrar isso aqui de uma forma muito prática. Agora, antes da gente estabelecer a última condição, vou mostrar um negócio para vocês. Eu vou colocar até lá embaixo, tá? Até lá embaixo. E vocês vão ver que realmente, ó, na última linha, não aparece o nome dos municípios. Nem aparece o nome dos municípios, nem aparece o nome, ou nesse caso, o código do município. Significa dizer que eu não estou mais pegando aquelas informações que correspondem aos dados divididos ou separados por município. Eu estou pegando apenas os dados que estão separados por estado e também lá em cima eu estou pegando os dados que são contabilizados para todo o território brasileiro. Agora a gente vai eliminar esses dados que são contabilizados para todo o território brasileiro, certo? Certo. Então vamos voltar aqui para o editor de texto. Então aqui no editor de texto a gente vai estabelecer outra condição que é justamente para eliminar aquelas linhas em que os dados estão contabilizados para todo o território brasileiro. Então deixa eu só mostrar aqui de novo rapidinho, ó. Observa o padrão. Então, quando tem esses dados aqui, que é o Brasil, né, que são os dados que são contabilizados para todo o território brasileiro, quando nós temos esses dados, observa que na variável estado tem NA. Opa! Então, com isso a gente pode eliminar as linhas em que na coluna estado é observado NA. Se a gente eliminar as linhas em que a coluna estado é observado NA, a gente elimina todas essas linhas aqui que correspondem aos dados contabilizados para todo o território brasileiro. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai eliminar essas linhas aqui que contêm a informação NA para o estado.
Então, aqui no editor de texto, a gente vai estabelecer mais uma condição, que é para selecionar apenas as informações para o estado, as informações do COVID separada por estado, ou seja, a gente vai eliminar aquelas linhas que contêm as informações contabilizadas para todo o território brasileiro. Bom, então para isso a gente vai usar a função is.na novamente, só que essa função ela vai ser usada associada ao operador not, ou seja, o operador não é. Como é que funciona esse operador not? Deixa eu fazer vários exemplos aqui. Ó. Então, veja só. Quando você tem uma informação false ou true, ou seja, uma informação lógica, eu vou colocar aqui false só por exemplo. Então, você tem aqui uma informação do tipo false, certo? Certo, mas até aí tudo bem. Então, quando você executa aqui o false, o que acontece? Vai retornar false, porque só tem false aqui. Agora, se você coloca o operador not, o que é que ele faz, esse operador not? Ele vai pegar o resultado oposto ao resultado que você apresenta aqui, ou ao valor lógico que você apresenta. Então, veja só, estou apresentando aqui o valor false, então se eu executar com o operador não é, então o resultado vai ser true. Então, vejam que esse operador not, ou operador não é, ele inverte a informação lógica. Se é uma informação true, passa a ser false. Se é false, passa a ser true. Por quê, Marcelo? Porque esse operador, ele justamente faz isso. Ele pega, ele afirma que um determinado valor não é aquele valor. Veja só, aqui estou colocando um valor que é false. Aí o operador not, ele vem aqui e diz, não é false. Se não é false, é o que, pessoal? É true. Então é isso que ele faz. Eu coloco aqui, ó, não é false, se não é false, é true. Então, se eu executar aqui, como vocês podem ver, true. Agora, se eu coloco true, né, o que acontece? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Não é true. Se não é true, é o quê? É false. Então, é isso que ele faz. Vejam só que interessante. Esse operador não é. Bom, mas, Marcel, como é que esse operador não é? Ele vai ajudar a gente, uma vez que você está utilizando ele juntamente com a função is.na. Vai ajudar da seguinte forma, pessoal. Observa. Então, veja só. Se a gente aplicar aqui a função is.na para a coluna de dados chamada estado, o que é que vai acontecer? Nessas linhas que contém NA, o resultado vai ser true, ou seja, verdadeiro. Por quê? Porque a função NA ela vai retornar justamente verdadeiro para as informações que contém NA. Então, se eu retornar verdadeiro para essas informações aqui, quando eu for filtrar, eu vou ficar apenas com essas informações. Mas é isso que eu quero? Não. Eu quero, na realidade, eliminar essas informações. Aí o que é que eu faço? Eu aplico o operador não é para pegar o resultado da função isNA, que vai ser verdadeiro, e tornar o resultado como falso. Deixa eu só demonstrar aqui. Ó. Vamos lá para o RStudio novamente, para o editor. Então, vê só, lá nas linhas que a gente quer eliminar, vai ter a informação NA. Coloquei aqui, estou simulando, tá? Então, vê só mostrando. Ó. Nas linhas que a gente quer eliminar, vai ter a informação NA. Aí eu coloquei aqui, ó, NA. E aí, se eu executar dessa forma, vai apresentar o quê? Vai apresentar true, ou seja, verdadeiro. Vou executar. Veja, apresentou o true. Se apresentar true e a gente colocar aqui dentro do filter, nós vamos ficar com essas linhas, mas nós não queremos essas linhas. Nós queremos eliminar. Então, a gente tem que tornar esse resultado falso. Como é que a gente torna esse resultado falso? A gente coloca aqui, ó, o operador não é. Opa, que legal. Então, se eu executar aqui, o que é que nós temos? Nós temos falso para todas as linhas que tiver aqui o NA. Opa! Então, toda vez que for NA, o resultado vai ser falso aqui. Por quê? Porque eu estou usando o operador não é. Então, dessa forma que está aqui, eu vou tornar todas essas linhas aqui, que tem NA, como falso. Eu vou tornar esse NA esse NA um valor lógico do tipo falso. Então, eu vou pegar essa informação aqui, ó. Vou pegar essa informação que já está prontinha. Vou apagar isso aqui que não faz sentido, tá? Foi só a título de exemplo. E vou colocar aqui, ó. Eu vou selecionar também as linhas em que não é NA. É isso que eu estou dizendo, ó. Eu estou selecionando as linhas que não é, ó, não é NA. Então, é isso que eu estou fazendo. Estou selecionando na coluna município tudo aquilo que é NA, ou seja, is NA, que significa é NA. Estou selecionando também todas as linhas na coluna Codimum, que é NA. Agora, na coluna Estado, então deixa eu colocar aqui, ó, Estado, deixa eu colocar certo, Estado. Então, na coluna Estado, eu estou selecionando tudo aquilo que não é NA. Então, se você olhar aqui, ó, na coluna Estado, tudo aquilo que não é NA é justamente o quê? As siglas dos estados. Então, só revendo aqui, ó.
Aqui vai ficar mais fácil da gente entender. Essa condição, essas condições que eu coloquei aqui, ela está fazendo o seguinte. Está selecionando as linhas em que em município é NA, em que em Código é UNA e em que no estado não é NA. Então, RO não é NA, RO é RO. Então, é isso que a gente está fazendo. A gente está pegando todas as linhas que correspondem às condições em que a gente vai selecionar os dados separados por estado. Agora eu vou executar lá para vocês verem o resultado. Então, deixa eu só voltar aqui e executar. Executei, e ao executar eu vou mostrar para vocês aqui esses dados COVID estado. Então, deixa eu colocar aqui, ó, COVID estados. E agora nós temos o quê? Nós temos apenas as linhas que contêm a sigla do estado. Nós não temos mais aquelas linhas que tinham a informação NE. Então, com isso, nós selecionamos os dados da COVID-19 separados por estado. Pessoal, é uma coisa que não é difícil, é uma coisa fácil. Basta você entender essas condições aqui. Então, basicamente, você pega a função filter e aplica ao seu conjunto de dados, e ao aplicar você tem que colocar as condições que você quer selecionar as suas linhas. Você quer selecionar as suas linhas com base em quais condições. Então, pessoal, por isso que eu fiz muita questão da gente, primeiramente, analisar a estrutura dos dados, porque uma vez que a gente analisa a estrutura dos dados, fica mais fácil da gente fazer essas condições e selecionar apenas as linhas que nos interessam. Bom, Marcel, bem legal, então, fazer a seleção dessas linhas que contêm as informações da COVID-19 separadas por estado, né? Bem legal, bem fácil, então, fazer isso. Agora, que tal a gente selecionar um estado em questão e plotar um gráfico para ver a evolução temporal dos casos, né? Então é isso, pessoal. Vamos fazer isso aqui então. Vamos fazer o seguinte, vamos selecionar aqui os dados para um estado, vamos selecionar para o estado de São Paulo. Então vou colocar aqui, ó, SP, e vou colocar na realidade sp.covid, e aqui nós vamos fazer a seleção. Agora a gente pode usar novamente a função filter, então vou colocar aqui, ó, filter. Então hoje vocês vão aprender bastante, né, utilizar essa função filter. Então aqui na função filter eu vou colocar como dado de entrada aqui, como os dados de entrada o COVID, deixa eu colocar aqui, ó, covid.estados, e aqui eu vou selecionar apenas as linhas de dados que contêm as informações para o estado de São Paulo. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos voltar aqui para os dados para vocês verem. Então, observa que tem aqui a variável estado, então eu vou filtrar apenas as linhas, ou vou selecionar apenas as linhas que tem como sigla para o estado SP, porque SP para representar, que é a sigla, na realidade, que representa o estado de São Paulo. Então, vamos fazer assim, ó, a gente vai fazer a seguinte forma, a gente vai fazer a condição estado, então vou colocar estado igual a SP, da forma que eu estou colocando aqui. Por quê, Marcel? O que é que você está fazendo aí? Eu estou fazendo uma operação de comparação, estou utilizando aqui um operador relacional, que é o igual, que ele vai comparar a minha coluna de dados de estado, observa aqui, ó, coluna de dados estado. Então, esse operador ele vai observar todas as linhas da coluna de dados estado e vai verificar se essas linhas contêm a informação SP. Se conter a informação SP, o resultado dessa comparação será true. Se não conter a informação SP, o resultado dessa comparação será false. Então, depois dessa comparação, o que é que nós vamos ter aqui, ó, nessa coluna de dados? Nós vamos ter informações de true ou false, ou seja, informações de verdadeiro ou falso. Então, quando eu aplico aqui o filter, eu vou ficar apenas com as linhas que contêm informação verdadeiro. Que é mesmo quando é que nós temos essa informação verdadeiro? Ah, nós temos essa informação de verdadeiro quando o estado for igual ao estado de São Paulo. Então, com isso, a gente vai selecionar apenas as linhas que contêm a informação SP. Então, basta fazer o que agora? Basta executar, e ao executar, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu só clicar aqui, e ao executar, vejam, ao clicar na realidade, vejam que nós temos apenas as informações para o estado de São Paulo. Então, nós filtramos aqui os dados da COVID-19 por estado e depois nós filtramos ou selecionamos apenas os dados para o estado de São Paulo. Então, aqui nós temos diversos dados, como vocês podem ver. Nós temos aqui a data, nós temos a semana epidemiológica, nós temos a população, nós temos os casos novos, os casos acumulados, entre outras informações. Agora, vocês lembram que quando eu fiz a leitura desses dados, eu estabeleci que esses dados aqui, ó, depois da data, eles seriam dados do tipo texto? Pois é, agora a gente vai converter alguns desses dados para numérico, porque a gente vai fazer um gráfico para mostrar o resultado para vocês aqui.
Então vamos voltar aqui, e aí vamos fazer isso. Então vejam só, então vamos fazer essa conversão dos dados, ou seja, vamos pegar a coluna contendo os casos acumulados e vamos editar essa coluna. Vamos pegar essa coluna que contém informações de texto, uma vez que a gente estabeleceu, né, que essa coluna teria informação de texto, vamos pegar essa informação de texto e transformar para informação numérica. Então, o que é que a gente vai fazer basicamente? A gente vai modificar a coluna de dados, ou também, se você quiser, você pode criar outra coluna de dados. Então, para modificar a coluna de dados ou criar novas colunas de dados, você utiliza a função mutate, que é a função também aí do pacote dplyr. Então, a gente vai aplicar essa função mutate e em seguida a gente vai deixar esse cálculo mais simplificado utilizando o operador pipe. Então, vamos começar com a função mutate e depois a gente introduz aí o operador pipe. Então, vai ser da seguinte forma. Você vai pegar aqui a função mutate. Então, deixa eu colocar aqui, ó, mutate. E aí você vai, como primeiro argumento, estabelecer qual é o conjunto de dados que você vai modificar as colunas. Eu quero modificar as colunas do conjunto de dados chamado sp.covid. Então, vou colocar aqui, ó, sp.covid, e aí eu vou modificar as colunas desse conjunto de dados. Então, eu coloco vírgula e em seguida o que é que eu faço? Eu faço as minhas modificações das colunas. Eu quero modificar qual coluna mesmo? Eu quero modificar a coluna casos acumulado. Você quer modificar de que forma, Marcel? Eu quero converter o casos acumulados para numérico. Marcel, e como é que faz para converter informação de texto para numérica? Você usa a função as.numeric. Então, deixa eu colocar aqui, ó, as.numeric, e aí com essa função eu coloco aqui a informação, pode ser uma informação de texto, e converto para numérico. Eu vou só fazer um exemplo aqui para vocês. Ó. Eu vou colocar 34. Observa que o 34 aqui é uma informação de texto porque está entre aspas. Então, se eu executar aqui ó, o s.numeric, o que é que acontece? Você vai ter como resultado o próprio 34, só que agora como informação numérica, como dados numéricos. Então, essa é a forma de você converter essas informações de texto para numérica. Bom, certo? Tudo bem, Marcelo. Então, se você fizer isso, só que para a coluna chamado casos acumulado, então deixa eu colocar aqui, ó, casos acumulado. Então, da forma que está aqui, o que é que está acontecendo? Veja, eu estou convertendo essa coluna de dados chamada casos acumulado. Só que eu estou convertendo e não estou atribuindo essa informação a nenhuma variável. Então, eu posso atribuir essa informação a uma variável. Então, para isso, eu posso colocar aqui o nome de uma variável qualquer e vou colocar aqui casos, só para exemplificar, tá? Depois eu vou modificar. Coloquei aqui casos, certo? O que é que está acontecendo agora? Eu estou calculando, na realidade, eu estou convertendo aqui as informações que estão em texto para numérica e, ao converter, essa informação vai ser atribuída a essa variável casos. Só que nesse caso aqui, essa variável caso será uma nova coluna de dados. Olha que legal! Então, por isso que a função mutate ela é utilizada para manipular colunas, e ao manipular colunas ou modificar colunas, você pode criar uma nova coluna de dados, ou você pode modificar alguma coluna de dados específica. Então, nesse caso aqui, nós estamos criando uma nova coluna de dados. O que é que tem nessa nova coluna de dados? Tem os casos acumulados, só que na forma numérica, porque os casos acumulados, eles estavam na forma de texto, agora está na forma numérica. Bom, Marcel, que legal, mas eu não queria criar outra coluna, eu queria apenas modificar a coluna casos acumulados. Então, o que é que eu faço? Eu pego e coloco que o valor, que nesse caso o resultado dessa operação, vai ser atribuído a uma variável com o mesmo nome. Então, deixa eu colocar aqui, ó, casos acumulado. Então, deixa eu só colocar certo aqui também, ó, acumulado. Então, tudo bem, agora sim. Agora nós estamos modificando a coluna de dados casos acumulado. Então, estou modificando por quê? Porque eu estou convertendo a informação que é texto para numérica. E quando eu converter essa informação, eu vou atribuir o resultado dessa conversão para a coluna de dados chamada casos acumulado, que é justamente a mesma coluna de dados. Então, com isso, eu não estou criando uma nova coluna, eu estou apenas modificando a coluna existente. Bom, agora, quando eu executar, vocês vão ver que vamos ter o mesmo resultado, um resultado parecido, só que na coluna casos acumulado, agora vai ser uma informação numérica e não mais uma informação de texto. Deixa eu colocar aqui, eu vou atribuir a uma variável, eu vou chamar assim o spCovid, e vou chamar de spCovid2. Então, deixa eu colocar assim e atribuir. Agora que a gente fez isso, né, a gente converteu, então, a coluna casos acumulado, que era texto, para numérica. Agora, nós podemos plotar o nosso gráfico.
Agora, observe uma coisa. Observa que para fazer essa modificação da coluna de dados, nós tivemos que declarar aqui duas variáveis. Quais foram as variáveis? A variável sp.covid e a variável sp.covid2. Agora, a pergunta é, Marcel, dá para fazer essas operações aí com apenas uma declaração de variável? Dá sim, até porque se você usa apenas uma variável aqui, você poupa, né? Poupa o espaço da tua memória principal. Então é isso que a gente vai fazer com o auxílio do operador pipe. Então vamos entender aqui como é que funciona o operador pipe e aí vamos aplicar o operador pipe aqui para o nosso caso. Vamos ver então. Então o operador pipe ele é uma sequência de caracteres que é justamente a sequência porcentagem maior que porcentagem. Então vejam que eu digitei aqui a porcentagem maior que porcentagem de uma forma muito rápida. Por quê, Marcelo? Porque eu utilizei um atalho, né? Qual é o atalho? Ctrl Shift M. Então se você quer digitar de forma rápida o teu operador pipe, só basta apertar, né, teclar aí Ctrl mais Shift mais M. Então, deixa eu só voltar aqui e a gente vai entender como é que funciona esse operador pipe. Bom, pessoal, pipe significa tubulação. Então, tubulação ou cano. Então, se você pensa assim, pipe significa tubulação, então para que serve uma tubulação? Serve para conduzir um fluido de um certo ponto para outro ponto, não é isso? É isso mesmo, Marcelo. E aqui nesse caso, serve para quê? O pipe. Ele serve justamente para conduzir uma informação de um certo ponto para outro ponto. Então é para isso que serve o operador pipe aqui na linguagem R. Marcel, me mostra aí como é que é isso, conduzir a informação de um ponto para outro ponto. Vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Vê só. Então, digamos que eu quero calcular o cosseno de 25. Olha só que interessante. Nós temos 25 aqui e nós queremos calcular o cosseno de 25. Então, se para você calcular o cosseno de 25, você pode colocar assim, né? Basicamente, cosseno de 25, aí você calcula. Agora, outra forma de calcular o cosseno de 25 é utilizando aqui o operador pipe. Então, veja só. Aqui nós temos a informação 25, que ela está à esquerda do pipe. E aqui à direita, olha só, à direita do pipe eu vou colocar a função cos. Coloquei aqui a função cos, abri e fechei aqui o parênteses. Então, vê só, da forma que está aqui, observa que eu também vou calcular o cosseno de 25. Por que, Marcelo, você vai calcular o cosseno de 25 também dessa forma? Porque, veja, aqui eu tenho 25, que está à esquerda de pipe, e aqui nós temos o cos, que é a função que calcula o cosseno, que está à direita do pipe. E o que é que o operador pipe vai fazer? Vai conduzir a informação que está à esquerda dele, vai conduzir essa informação, passando essa informação para a direita. Então, quando essa informação chegar no canto direito do pipe, essa informação vai entrar como primeiro argumento da função. Então, olha que interessante, vejam só. Aqui está a informação que é 25, então essa informação vai sair daqui, ó, e vai passar para cá. E ao chegar aqui nesse lado de cá, no canto direito, vai entrar como primeiro argumento da função cosseno. Então, se eu executar aqui, eu estarei também calculando o cosseno de 25 utilizando o operador pipe. Então, vejam como é fácil utilizar o operador pipe e veja que ele realmente faz isso. Ele vai conduzir a informação de um certo ponto para outro ponto. Então, aqui nesse exemplo, ó, ele conduziu a informação, que é o número 25, do ponto esquerdo para o canto direito e entrou como primeiro argumento aqui na função cosseno. Mas, Céu, que interessante, achei legal esse pipe, achei muito bom. Agora, como é que isso vai ajudar? Como é que isso vai ajudar aqui a gente? Bom, vocês vão ver aqui, vou mostrar, deixa eu só apagar isso aqui. Então, vê só, pessoal, vê que aqui, ó, nesse primeiro passo aqui, a gente está fazendo o seguinte. A gente está filtrando os dados para o estado de São Paulo. Então, quando a gente filtrar esses dados aqui, ó, deixa eu mostrar. Quando a gente filtra, o resultado é o quê? São as informações, né? São os dados. Então, vê só, eu posso utilizar essas informações, eu posso utilizar o operador pipe para pegar essas informações e conduzir para a função mutate. Então, é isso que a gente vai fazer. Vai pegar essas informações aqui e vai conduzir essas informações para a função mutate. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui o operador pipe, certo? Coloquei aqui o operador pipe. O que é que vai acontecer agora? Agora quer dizer que essas informações aqui, elas vão passar desse canto esquerdo aqui, ó, e vão para o canto direito. Então, quando ela chegar aqui no canto direito, essas informações, eu vou aplicar a função mutate nessas informações, que é justamente para modificar a coluna de dados chamada casos acumulados. Então, é isso que eu vou fazer. Então, vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa variável aqui, e vou colocar a função mutate nesse canto. Então, vejam só, agora o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa informação, esse conjunto de informações, e estou passando essas informações para esse canto daqui, ó, para o canto direito do operador pipe. Então, quando essas informações chegarem aqui no canto direito do operador pipe, elas vão entrar como primeiro argumento da minha função mutate.
Então, como ela já vai entrar como primeiro argumento da minha função mutate, eu não preciso especificar aqui essa informação, que essa informação são os dados, que é o primeiro argumento da minha função. Então, vou tirar essa informação. Por que, Marcelo, você vai tirar essa informação? Porque, por padrão, quando eu uso o pipe, essa informação aqui ó, já vai entrar diretamente, uma vez que o pipe ele pega essa informação e passa ó, como primeiro argumento da função que está no canto direito. Então, bem simples assim, eu consigo fazer duas operações com apenas ó, uma linha de comando. Então, eu consigo fazer duas operações com a linha de comando, e nesse caso, essas duas operações vão resultar em informações, em dados, que eu consigo armazenar essas informações em uma única variável. Então, eu parti né, de duas variáveis e utilizei o operador pipe para ficar apenas com uma variável. Então, eu simplifiquei toda essa análise ou esse processamento de dados. Bom, Marcel, bem interessante, gostei. Dá para você colocar na linha de baixo só para ficar mais organizado? Dá sim, pessoal. Dá para você colocar aqui na linha de baixo, apertar um Enter e colocar na linha de baixo para ficar mais organizado. O R vai entender que está tudo na mesma linha, mas dessa forma que está aqui fica mais organizado. Então vejam só, aqui nós conseguimos filtrar os dados, como vocês podem ver, filtramos os dados para o estado de São Paulo. E aqui em seguida, logo em seguida, nós conseguimos converter a coluna de dados que estava como texto para numérico. Então agora nós já temos os dados para o estado de São Paulo e a coluna de dados, casos acumulados, são informações numéricas. Então nós conseguimos plotar agora esses dados. Então para plotar esses dados, para a gente poder analisar a evolução temporal desses dados, nós vamos utilizar o pacote ggplot2, que é o pacote mais utilizado para fazer gráficos. Então, vamos carregar aqui então o pacote ggplot2. Para isso, eu vou utilizar aqui a função library, e aqui na função library eu vou digitar ggplot2. Então, com isso, eu carrego aqui o pacote ggplot2 e eu tenho acesso às funções do pacote ggplot2. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui ó, ggplot, que é a função utilizada para plotar os gráficos. Então, vou colocar aqui ggplot, e na função ggplot, eu vou estabelecer quais são os dados que a gente vai utilizar para fazer o gráfico. Então, para isso, eu vou colocar sp.covid, que são os dados que a gente vai utilizar. Em seguida, eu vou estabelecer quais são as colunas de dados que serão utilizadas. Então, vou estabelecer qual é a coluna de dados que vai ficar no eixo X e qual é a coluna de dados que vai ficar no eixo Y. Então, para isso, eu tenho que utilizar a função AES, que é a função que mapeia esses dados lá no gráfico. Então, vou utilizar aqui a função AES, e aqui eu vou colocar x igual a data. Por que, Marcel, x igual a data? Porque a coluna data vai ficar no eixo x. E vou colocar aqui no eixo y, vai ser igual a casos acumulados. Então, deixa eu colocar aqui, ó, casos acumulados. Por que, Marcel? Porque no eixo y vai ficar justamente os casos acumulados. Bom, então agora eu especifiquei aqui o eixo X como data e o eixo Y como casos acumulados. Bom, agora eu tenho que especificar qual é o tipo de gráfico que eu quero plotar. Se eu quero um gráfico de linhas, se eu quero um gráfico de pontos. Então, para isso, eu vou adicionar mais uma camada aqui no meu ggplot. Então, eu quero um gráfico de linhas, por isso que eu vou colocar aqui a função dim_line. Então, com essa função dim_line, você plota um gráfico de linhas, considerando que você vai usar os dados sp.covid e considerando que no eixo X vai ficar a data e no eixo Y vai ficar os casos acumulados. Então, deixa eu só executar e ao executar, vejam, nós temos aqui um gráfico de linhas onde mostra a evolução temporal dos casos de Covid-19. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ampliar aqui o resultado. Bom, então aqui você viu o resultado ampliado, então nesse resultado você tem a evolução temporal dos casos da Covid-19 para o estado de São Paulo. Então, para fazer um gráfico como esse, foi necessário previamente a gente ler os dados, filtrar os dados, ou seja, selecionar apenas aqueles dados em que os casos da Covid-19 estão separados por estado. Então, uma vez que a gente selecionou os dados por estado, nós selecionamos um estado específico, que foi o estado de São Paulo, e nós produzimos aqui um resultado só para mostrar a evolução temporal dos casos da Covid-19. Bom, então se você quer plotar um mapa, por exemplo, tem um vídeo que eu mostro como é que faz para plotar um mapa. Então, nesse vídeo que eu mostro como é que faz para plotar um mapa com os casos da Covid-19, ele é um vídeo onde utiliza os dados antigos. Por isso que eu fiz esse vídeo aqui, para mostrar como é que faz a leitura desses dados de forma correta, utilizando os dados atualizados. Então, você pode fazer o seguinte, você aprendeu aqui como é que faz para ler os dados de forma correta. Em seguida, você pode verificar o vídeo, o vídeo onde eu mostro como é que faz o mapa,
utilizando os casos da Covid-19 e você produzir um mapa com os casos da Covid-19. Vou deixar o link aqui para você ter acesso a essa aula completa para que você possa produzir um mapa com os casos da Covid-19. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou organizar aqui o nosso script para que fique mais compactado. Então observa aqui, observa uma coisa. Observa que essa coluna aqui, ela poderia ter ficado também, ó, lá na parte superior. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ela poderia ficar justamente aqui, logo depois da leitura dos nossos dados. Então vou colocar ela aqui, vejam só. Então, coloquei ela aqui. Marcel, o que foi que você fez? Você fez aqui de forma tão rápida? Explica aí. Foi o seguinte, pessoal. Eu peguei a função mutate que estava aplicada aqui nos dados do SP COVID, peguei a função mutate e coloquei aqui. Então, ela vai ser aplicada justamente logo depois da leitura dos dados. Olha que interessante. Logo após ocorrer a leitura do arquivo, né? Eu leio os dados. Em seguida, eu já vou fazer a conversão. Como assim conversão? Pegar a coluna de dados chamada casos acumulado, que está como texto, e converter para numérico. Dessa forma, eu já estou convertendo previamente, então toda vez que eu precisar utilizar essa coluna de dados chamada casos acumulado, ela já foi convertida, então vai ficar mais fácil e bem mais prático fazendo dessa forma aqui. Bom, pessoal, então com essa aula completa, eu mostrei para vocês como é que faz a leitura, né? A leitura correta do arquivo que contém os dados da Covid-19. Além disso, vocês aprenderam também como é que faz a seleção das linhas que contêm os dados que estão separados por estado. Então, aqui a gente aprendeu o processamento de dados utilizando o pacote dplyr. Bom, pessoal, então é isso. Se vocês quiserem outro vídeo sobre esse assunto, onde eu mostro como é que faz para selecionar os dados que estão divididos por município, aí vocês comentam aí abaixo. Marcel, faz aí um novo vídeo mostrando como é que faz para selecionar os dados que estão divididos por município e como é que faz para fazer um mapa, né? Um mapa com esses dados municipais. Então, comenta aí abaixo que no próximo vídeo, quem sabe, eu não faço exatamente isso. Bom, pessoal, se você ainda não é inscrito nesse canal, você tem que se inscrever. Agora, não é só se inscrever, é se inscrever e ativar o sininho para que você possa receber as notificações logo após que um novo vídeo for postado aqui no canal. E além disso, pessoal, olha só, vocês têm que me seguir lá no Instagram, porque no Instagram é onde a coisa realmente acontece. Lá eu dou dicas todos os dias sobre a linguagem R, além de fazer postagens mostrando resultados incríveis. E esses resultados incríveis geram scripts, e esses scripts são disponíveis. E é lá no Instagram onde eu mostro como é que você faz para acessar esses scripts. Então faz assim, não perde tempo, vai agora e me segue lá no Instagram, segue lá o @MarcelSantos. É isso aí, pessoal, tamo juntos, forte abraço, valeu!